O assunto de hoje é muito importante, que a decisão seja tomada agora, este ano ainda, que a decisão fique para depois. Não importa, uma hora a igreja vai ter que escolher um pastor. E eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Como é que funciona essa questão da escolha do pastor da igreja? Primeiro, no primeiro versículo que a gente leu, Deus diz assim: vou dar a vocês pastores, Jeremias 3,15, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, em primeiro lugar, quem dá um pastor para a igreja é Deus. O próprio Deus é quem escolhe. Então, Deus já sabe quem é, Deus já escolheu, já está no coração de Deus. O pastor não sabe, a gente não sabe, mas Deus já sabe. O fato é que Deus escolhe. Então, se Deus escolhe, o que a gente está fazendo aqui? Tudo é inútil. Vamos escolher o quê? Se é Deus que escolhe. É só orar e cruzar os braços e esperar Ele mandar. Só que, na verdade, a nossa vida não funciona assim. Sabe que Deus tem a sua vontade, mas Ele trabalha na liberdade, no livre-arbítrio. Algumas coisas Deus impõe, mas a maioria das coisas Deus não impõe. Deus tem a preferência dele, mas deixa a gente trabalhar, justamente para a gente desenvolver o nosso discernimento e desenvolver a nossa fé. E essa é uma delas. Deus sabe quem é, e Ele quer que a gente descubra quem é esse sujeito. O que eu sei que a palavra diz, que esse sujeito ele tem muito conhecimento de Deus e tem inteligência para conduzir o rebanho. E isso fazendo com sabedoria. Agora, o Novo Testamento, ele dá a dica, ele dá as pistas. Os outros textos que a gente leu, eles apresentam as características. Bom, se Deus escolheu, Deus já sabe quem é, mas eu vou ter que discernir para saber quem é, qual é a pista, qual é a característica? Porque eu tenho que olhar nesses candidatos para saber se é um deles ou não. Porque eu tenho que ver nessas pessoas. Então, o Novo Testamento ele traz para nós a lista do que deve ser observado. Então, eu quero que você preste muita atenção. No verso 3, lá de 1 Pedro, diz assim: não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Para você aproveitar a noite, não pensar só no coitado do pastor que vai vir para cá, que você vai tirar o couro dele, né? De cara já está pensando se ele tem defeito, se não tem. Procura observar esse versículo quando diz: olha, domine, governe, lidere a igreja não como dominador ou como opressor, mas como exemplo. Então, já que a Bíblia diz para você olhar para o pastor, e ele tem que ser o exemplo, então procura ver no que eu vou te falar agora, não só uma característica daquele homem que vai vir para ficar no meu lugar, mas procure pensar também como alguém que você vai olhar e vai se inspirar para ser exatamente aquilo que hoje a Bíblia está dizendo que ele tem que ser. Quem entendeu até agora, diga amém. Tudo bem. Em primeiro lugar, então, o pastor de uma igreja ele tem que ser psicologicamente adequado. Repita comigo. Mais uma vez. Agora, preferência todo mundo junto, né? Vocês aí? Aí ficou melhor. Tem que ser psicologicamente adequado. O seu emocional, a sua consciência, o seu interior tem que ser adequado. E o que é um interior adequado para conduzir uma igreja? 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, diz que ele não pode ser neófito, não pode ser imaturo. Então o pastor tem que ser maduro. O pastor tem que ser maduro. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ter pouco tempo de vida com Deus? Sim ou não? Não. Mas qual é o tempo certo? Porque eu já vi gente aí que tem 50 anos de caminhada e parece um bebê na fé. É verdade, é verdade. E já vi a molecada que às vezes se converte aqui, 2 anos depois o cara está voando baixo na fé. É verdade. Mas são exceções. Na maioria das vezes, as pessoas levam tempo. Elas requerem um certo tempo para poder amadurecer espiritualmente. Então, esse sujeito, ele não pode ter um pouco tempo de vida com Deus. Não pode ser um cara que se converteu há 3, 4, 5 anos. Salvo uma raríssima exceção. Mas, no geral, vocês vão catar um tiozão. Quando eu vim para cá, eu era um molecão, né? Me pegaram aqui novinho, bonitinho, né? Me estragaram, agora vamos mandar embora, né? Cheguei aqui, moleque de tudo, né? Esse que vai vir agora, se prepara que ele é um tiozão, maduro, né? Esse camarada ele não pode ser alguém, então, de pouca idade e não pode ser alguém de pouco tempo de caminhada com Deus. Tem que ser alguém que tenha experiência com Deus. Para quê? Para ele não cair, como diz o texto, na cilada do diabo. Qual é a cilada do diabo? A gente sabe que o pastor da igreja é alguém que tem muita influência sobre a vida das pessoas. E com o tempo ele acaba criando respeito, ganhando o respeito das pessoas. E mais do que isso, ele ganha o amor das pessoas. E por conta disso, se ele for um camarada muito novo, com pouca experiência com Deus, aquilo meio que vai deixar ele meio que cheio, meio que arrogante, meio que soberbo, que foi justamente a cilada do diabo. Como ele tinha muito poder de Deus, ele achou que podia tomar o lugar de Deus. Então esse camarada tem que ser uma pessoa madura, para não cair nessa cilada do diabo. Em segundo lugar, tem que ser aquilo que eu chamei de uma pessoa conveniente. Você talvez conheça alguém inconveniente, então não pense nessa pessoa, tá? Inconveniente, pense em alguém que seja conveniente. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2,
E aí tem uma tradução errada, quando diz assim que o pastor tem que ser modesto. A tradução correta seria? Então não é modesto, a tradução está errada, é conveniente, aliás, é conveniente, que a palavra significa bem organizado, adequado, né? Ou como diz a tradução errada que a gente tem, é uma pessoa modesta. Não é modesta, é conveniente e adequada. Para você ter uma ideia, a mesma palavra é usada naquele texto que diz assim, que as mulheres deveriam usar um traje decente. É a mesma palavra que está lá, então o pastor tem que ser um cara decente? Conveniente, adequado? A mulher tem que saber se a roupa que ela está usando na praia está adequada, é conveniente à praia. Se a roupa que ela está usando lá no casamento está adequada, ela tem que ser conveniente. O pastor também tem que ser conveniente. E na roupa que ele vai usar? Não, cara, não, a roupa, sei lá, isso é de menos. É claro que tem que saber usar a roupa também de forma adequada. Mas tem coisas que esse sujeito ele tem que ter um bom senso. Como diz lá na terra da minha mãe, ele não pode ser um carentrão, por exemplo. Né? Sei lá, a gente tem essa prerrogativa. Eu posso bater na porta de qualquer um de vocês de manhã, tarde, de noite, e você... Ô, pastor, entra aí, né? Às vezes você está de pijama, todo descabelado, acabou de acordar, cara cheio de remédio, e eu chego na sua porta, aí você faz... Entra aí, pastor, né? Eu tenho essa prerrogativa. Então, esse camarada ele tem que ter esse bom senso, tem que ter essa conveniência, saber a hora de ir, a hora de entrar, a hora de sair, a hora de conversar com as pessoas, né? E não só na hora a maneira de se vestir, na hora de visitar as pessoas, mas até mesmo ele tem que ser conveniente em qualquer situação, inclusive quando, por exemplo, tem que chamar a atenção de alguém. Então, para você chamar a atenção de alguém, existem algumas manhas, algumas técnicas, né? Eu não posso, por exemplo, pegar aquela e escrachar aquela que é frente de todo mundo. Ô, Elton, vem cá, Elton, você fez uma burrada, vou te dar uma carcada frente de todo mundo agora. Manda, pessoal, olha a cara desse safado aqui. E eu não posso fazer isso. Tem que ter um bom senso, tem que ser, então, conveniente. Então, essa pessoa é madura porque ela é conveniente. Terceiro lugar, diz lá Tito, capítulo 1, verso 8, que o pastor tem que ter domínio de si próprio. Em outras palavras, tem que ser um sujeito controla, ele se controla. Não só no consumo, o camarada que ganha o salário dele, que não gasta mais do que pode gastar, né? Mas em tudo aquilo que envolve o autocontrole, né? Dos seus instintos, por exemplo. Bom, não pode ser um cara que come demais, e aí vocês estão ferrados, porque a maioria dos pastores come, que é uma beleza, viu? Os caras não bebem, quer dizer, alguns, né? Não bebe, mas os caras comem pra caramba, rapaz. E aí, inclusive, criou-se até um jargão, né? A Maria, no clã, no meio da máfia pastoral, tem um ditado. Quando o cara está meio barrigudo, fala assim, isso aqui é o calo pastoral. A pança é o calo pastoral. Não, cara. O pastor tem que ser um cara que tem domínio sobre si. O estômago dele não pode mandar nele, assim como a vida sexual dele não pode mandar nele. Ele tem que controlar o seu próprio corpo, tem que controlar a sua vida, seus instintos, porque ele vai enfrentar muitas situações de tensão. Ele não pode ser descontrolado na hora do pega para capar. Ele tem que ter domínio próprio das situações, porque senão ele vai cair em escândalo, e aí vai ser terrível. Em quarto lugar, tem que ser uma pessoa pacífica. Vamos aí? E aí aparece nos 3 dos 4 vezes que eu te falei. 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, não pode ser violento. 1 Timóteo 3, verso 3, não pode ser violento. 1 Tito capítulo 1, verso 7, não pode ser irascível, quer dizer, traduzindo aqui as palavras que estão lá, dependendo da tradução, no primeiro está dizendo, não pode ser brigão. No segundo está dizendo, não pode ser brigão. No terceiro, não pode ser bravão. Ué, então já entendi o que está dizendo o texto lá. Quando fala de não ser briguento, não ser irascível, não sei o que lá, está dizendo o quê? Que o pastor não pode ser um cara inclinado à ira, inclinado à briga, inclinado à confusão. Então, se o pastor que vier para cá, se ele cair na bobagem e falar assim, eu sou um cara meio nervoso, se eu estiver no trânsito, por exemplo, eu me fechar, eu já quero logo partir para as cabeças, isso aí já está desclassificado, não pode ser um cara dado à violência. Então, ele não pode ser molengão, né? Um banana, como diz a mulherada, né? Quando o marido é muito mole, né? O cara está logo e está batendo na cara dele, tá por não. Um camarada que tem domínio próprio, não é dado à violência, mas tem um domínio próprio. Sabe a hora certa de agir e agir com firmeza, mas não um cara que faz questão de sair brigando e sair na mão com todo mundo. Em quinto lugar, diz lá, 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, diz que ele tem que ser brando para com todos. Em outras palavras, o pastor tem que ser um sujeito, lembrando o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Pastor, de novo, explica para nós novamente, o que é benignidade? É gentileza, é a pessoa ser respeitosa, ser afável. Sabe aquela pessoa que você gosta de conversar porque ela trata você com respeito, ela é carinhosa com você? Então, se vier para cá um sujeito com pretensões de ser o pastor de vocês, você perceber que ele é meio grosso, meio esquisito, então você já descarta, porque o pastor tem que ser alguém diplomático, alguém completamente amável e afável. Quem entendeu até agora, diga amém. Usei pastores segundo o meu coração,
vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Ou seja, o pastor que vai vir para cá, que Deus vai nos dar, ele é uma pessoa emocionalmente, psicologicamente adequada. Esse é o primeiro aspecto que você não pode esquecer. Quem entendeu, diga amém de novo. Segundo aspecto, então, vamos lá. Esse sujeito ele tem que ser, eu não precisava nem falar isso, né? Mas eu sou obrigado a falar porque nos nossos tempos é complicado. Ele tem que ser moralmente inatacável. Ele não pode ter rabo preso. Ele tem que ser à prova de bala. Ele tem que ser moralmente inatacável. Agora, eu vou falar aqui algumas coisas. Eu te falei que você tem que olhar para o que eu estou dizendo aqui, falando do critério para se escolher um pastor, mas olhando para você mesmo, né? Só que eu vou dizer algumas coisas agora que eu vou ser sincero para você, não serve para você. São aplicadas só aos pastores. Até algumas coisas polêmicas. Mas você tem que observar, porque o pastor tem que cumprir essas coisas. Aliás, o apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte, olha, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, ele fala assim, ele tem uma impressão, é só uma impressão que ele tem, ele fala assim, que eu tenho para mim que Deus nos colocou em último lugar, como se fôssemos a escória da sociedade. Por quê? Porque a gente só apanha, cara. E a gente está obrigado a ceder tudo e obrigado a ser tudo, para que as pessoas não se escandalizem na gente. Então, algumas coisas que eu vou falar são até meio polêmicas. Talvez sirva para você, se você tiver um chamado na área pastoral. Talvez não sirva se você não tem um chamado nessa área, mas o cara que vai vir para cá, ele tem que seguir o que a Bíblia está dizendo. O que você está dizendo que é tão polêmico, afinal, né? Vamos observar o que é que a Bíblia está dizendo sobre a moralidade do pastor. Primeiro lugar, eis aí um palavrão. Bota para nós aí. O primeiro palavrão. O pastor tem que ser um camarada abstêmio. Certo? Não bonito, né? Botar no filho o nome desse? Abstêmio Ferreira de Araújo. Seria legal, né? Abstêmio, né? Nossa, nome bacana. Abstêmio. Como é seu nome? Abstêmio. Sou abstêmio Júnior. Meu pai era abstêmio. Lá em casa era abstemião e absteminho. Ah, pastor, o que é abstêmio, cara? 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Tem uma palavrinha dizendo que o pastor tem que ser temperante. De novo aqui temos um problema com a tradução, que a palavra temperante significa sóbrio, controlado, que se abstém de algumas coisas, e no contexto ali, e na aplicação principal da palavra, se abstém da bebida. Tanto que outros textos, Tito diz assim, que o pastor não pode ser dado ao vinho. A mesma frase repetida em 1 Timóteo capítulo 3, o pastor não pode ser dado ao vinho, quer dizer, ele não pode gostar da manguaça. Você pode beber o seu vinho na sua casa, você pode beber a sua cerveja, lembrando, claro, né? Existem critérios para você beber, vários critérios que a gente não tem tempo de voltar neles aqui agora, obviamente, né? Um deles, o principal, é ficar de pilequinho, né? Tomar um pó, ficar tonto, ficou embriagado, já era, já pecou. Então tem vários critérios. Mas no caso do pastor, o troço é um pouco mais forte. Por quê? Porque esse sujeito, ele tem que ter certa responsabilidade, porque ele vai estar à frente de uma entidade, vai representar um grupo de pessoas, e na hora que ele estiver pregando a palavra, especialmente para aqueles que não são cristãos, se aqueles que não são cristãos ouvirem bebendo, até ele explicar que focinho de porco não é tomada, já estão achando que o pastor não é beberrão, e que a igreja, todo mundo é manguaceiro na igreja. Então ele tem que ter uns certos cuidados. Talvez aí a gente entenda quando o apóstolo Paulo diz mais ou menos assim, olha, me fiz de fraco para alcançar os fracos, me fiz de forte para alcançar os fortes. Quer dizer, em outro lugar diz assim, se é por causa da bebida que eu vou prejudicar as pessoas ou a comida, eu prefiro não comer, não beber absolutamente nada. Então, o pastor que vai vir para cá, você olha bem nos olhos dele e vê se ele tem cara de cachaceiro. Se ele tiver cara de cachaceiro, você já descarta. Aí você faz um teste, você pergunta para ele no dia da entrevista, escuta, irmão, como é que o senhor gosta de servir a ceia? Com vinho ou com suco de uva? Se ele fala assim, não, irmão, esse é um óleo importante, tem que ser o vinho, você já descarta ele. Bom, isso para ser moralmente impecável, né? Para ser inabatível na questão moral. Segundo lugar, ele tem que ser monogâmico. A gente já sabe o que é, né? Monogâmico, né? Os dois textos falam isso. Tito, capítulo 1, verso 6. Tem que ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. É necessário, portanto, que o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E aí eu vou entrar na polêmica aqui, ó. Esse camarada que vai vir para cá, essa é opinião minha, não está fechado. A teologia não fechou isso, mas na minha cabeça eu fechei. Esse cara não pode ser solteiro.
O texto diz que ele tem que ser marido de uma só, mas ele tem que ter uma, porque se não tiver nenhuma mulher, não serve. Por quê? Porque aí não vai ter autoridade para fazer algumas coisas. Uma delas é aconselhar os casais. Se eu sou, sei lá, aqui um crentão daqueles velhos com problema com a mulher, né? Aí vem me aconselhar com um pastor que nunca foi casado, eu posso ouvir aquele pastor por amor, por consideração, por respeito. Mas lá no fundo, se eu não tiver uma base espiritual muito forte, o que eu vou pensar? Esse cara não sabe o que ele está dizendo. Só eu sei o que é passar e o aperreio que eu passo com essa mulher aqui. Só eu sei. Então, eu já vi pastores solteiros. De repente pode chegar um cara aqui que é solteiro. Mas você tem que levar isso em consideração. Vou gerar outra polêmica. Outra polêmica. Alguns de vocês foram casados, se separaram e casaram de novo. Talvez até alguns separaram e não casaram de novo. Não importa. A vida segue. Você não vai para o inferno porque separou, claro, né? Ninguém vai estar dizendo isso. Não vai deixar de ter seu ministério, a sua vida, porque separou. Você tem que retomar a vida. Mas, você tem que pensar nisso. Também é uma impressão minha. Não vou bater um martelo, mas é forte isso, hein? Quando a Bíblia fala de ser marido de uma só mulher, quer dizer, ter casado só uma vez. O ideal é que o pastor que venha para cá não tenha se divorciado. Por quê? É o ideal. Por quê? Porque também em algum momento talvez a autoridade dele seja questionada. Porque sabe quando uma pessoa divorcia, nunca tem aquela história de que só ela foi culpada, só a outra, né? Sempre os dois têm culpa. Então quer dizer que aquele pastor, ele errou em algum momento no casamento dele. Ele errou tão feio que ele perdeu o casamento dele. Então a culpa é dele. E se ele errou e não consertou a sua própria casa, como é que vai querer te ajudar a consertar a tua? Mas tem coisa, um monte de pastor que era casado e casou de novo. Beleza, Deus pode restaurar, o cara pode amadurecer. Como diz o profeta Joel, a glória da segunda casa pode ser maior que a da primeira. Está valendo, beleza. Hoje o cara não erra mais, ele aprendeu, eu sei disso. Então Deus pode consertar e o cara ser um bata do conselheiro e ter moral, beleza. Mas em algum momento, como eu te falei, alguém com menos base espiritual vai criar uma resistência, porque o cara falhou. Então o ideal é que esse camarada também não seja divorciado. E o principal, né, quando dizem uma só esposa, é uma só esposa. Então, por exemplo, o pastor com caso, você pode perguntar para ele na entrevista, você já teve um caso extraconjugal? Ué, ele vai vir para... Pensa bem, este que vos fala, né? Chegou aqui moleque e 20 anos depois vai embora. Vai que o outro fica aqui 20 anos também. Pensa bem. E aí você vai ficar com um pastor aqui que de vez em quando gosta de ter um caso fora do casamento? Umas escapadas de vez em quando? Você pode perguntar, o senhor já teve um caso extraconjugal, uma fé? O senhor teve uma fé? Tábula cênica, né? Como eu te falei, são critérios para o pastor. Alguns desses casos aqui não encaixam para você, especialmente da bebida, né? Os critérios são outros. Mais uma polêmica aí, ó, que também se aplica só para os pastores. Se você quiser tomar para você, toma também, que também está valendo. Quarto lugar, tem que ser se ele tiver filhos, ele tem que ser um pai, mas não um paiaço, tem que ser um pai competente, um pai de aço mesmo. A Bíblia diz assim no texto que a gente leu, Tito capítulo 1, verso 6, que ele tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. É claro que aqui, você não vai crucificar o coitado do outro pastor que vai vir, mas eu vi os seus filhos ali jogando bola e brigando na rua na hora do futebol. Estou falando de coisas normais que a molecada faz. Brigar, arrumar encrenca e falar um palavrão, né? Porque o filho do pastor é igual aos outros filhos, apronta do mesmo jeito. Só que tem um limite. No caso desse homem aqui, a bagunça na casa dele não pode ser como a bagunça da maioria das nossas casas. Os filhos dele não podem chutar o bola da barraca tão bem chutado como os nossos chutam, tem que ser um pouco menos, porque senão vai demonstrar que ele não sabe ensinar a molecada dele. E é claro que você vai levar em consideração também a idade dos filhos. Aquele pastor ali, ele tem um filho, mas ele vai ser nosso pastor, mas ele tem um filho que está desviado. Mas que idade o filho dele tem? 30 anos, né? Ele desviou quando ele fez 21, ele foi embora de casa e desviou. Então o pastor é culpado. Não, cara, mas até os 21 ele estava lá. Então, não estou dizendo casos extremos, nesse caso não se encaixa. Estou falando filhos pequenos, dependentes. Você não pode chegar na casa do pastor, por exemplo, o novo pastor daqui, e tem um moleque de 16 anos lá, 15 anos, e chega lá e, cadê seu pai? Meu pai não sei o que lá. E o moleque está na sala fumando maconha com os amigos. Não pode acontecer isso. Não dá.
Ele vai pegar essa situação muitas vezes na casa de vocês. Como eu já vi situações parecidas com essa na casa de vocês. Mas o que a Bíblia diz que você jamais pode chegar na casa dele e encontrar uma situação dessa. Ele não pode ter uma filha de 12 anos aí que transa com todo mundo, não pode. Ele vai encontrar algumas meninas, filhas de vocês, talvez com problema de promiscuidade, ele vai ter que lidar com isso. Mas na casa dele não pode ter esse tipo de concessão, porque para ele é o líder da igreja, ele é o modelo da igreja, ele é o exemplo da igreja. Está entendendo, sim ou não? De novo, isso é para o pastor. Se você quiser tomar para você, você faz bem, porque a Bíblia diz que tem que ser para nós o exemplo. Quem entendeu ainda, diga amém. Agora, quarto lugar, isso aqui serve para todo mundo, não só para os pastores, isso aqui é legal. Tito, capítulo 1, verso 8, diz que ele tem que ser justo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7, diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha, no opróbrio e no laço do diabo. Significa que esse sujeito tem que ser justo, justo em todas as coisas, a começar pelas referências que vem atrás dele. No nosso caso aqui, por exemplo, teve situação em que eu tive que trabalhar com alguns nomes e não aceitar alguns nomes. Por quê? Porque já veio com referência errada. Teve um caso que chegou e alguém ligou para mim e falou: ó, esse sujeito aqui tem esse problema. Aí já tirou da lista. Quer dizer, a referência já estava queimada, mas pode ser que algum passou batido. E vocês vão ter que checar as referências, mas não só da igreja de onde veio, o que aconteceu, por que saiu. Mas tem que ver, por exemplo, na casa dele, e não só na casa dele, na família dele. De repente o camarada vai vir pastorear vocês aqui, vai falar sobre amor, e não visita a própria mãe que está lá num asilo, não sei aonde, há 6 meses largada no buraco. Como é que pode? Pensa bem. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Está entendendo, sim ou não? E tem que ter bom testemunho dos de fora. A Bíblia fala que você não pode dever nada para... E o pastor pode dever alguma coisa? O nome dele pode estar sujo? Sim ou não? No Serasa? No SPC? Não sei onde? Sim ou não? Não pode, cara. Ele é o exemplo. Ele é o modelo. Se o cara chega aqui, você puxa a ficha dele, está todo enrolado, não serve. Não dá. Já não é justo. Ah, mas o nome dele não está sujo, é porque deu 5 anos e esperou o nome. Ele está ali. Ele está limpo agora por força da lei, mas continua devendo, coitado daquela pessoa que lhe deu calote lá, ó. Está um calote consumado. Ah, você descobri que está devendo uma... Não, eu já fui lá, já negociei, está tudo certo. Não estou dizendo que não pode se enrolar uma vez ou outra e negociar, é normal. Mas uma coisa é você se enrolar e ir lá e negociar e pagar, outra coisa é você se enrolar e fazer de conta que não se enrolou. Isso não pode acontecer. O pastor tem que ser moralmente inatacável. Terceiro lugar, terceira característica que a Bíblia fala que o pastor precisa ter. Ele tem que ser um líder, obviamente. Mas que tipo de líder? A liderança dele tem que ser uma liderança baseada na palavra de Deus. Hoje existem muitas linhas de liderança, muitas filosofias de liderança, maneiras de conduzir um grupo, existem muitas técnicas, mas tem uma que a Bíblia traz, e esse sujeito ele tem que ter essas características, uma liderança bíblica. Em primeiro lugar, tem que ser um líder que vai estimular as pessoas e que vai liberar as pessoas para fazer as coisas. Não pode ser um camarada que monopoliza tudo nas mãos dele, não pode ser um camarada controlador ao excesso, no excesso. 1 Pedro, que nós lemos também, capítulo 5, verso 2, diz assim, Pedro para os pastores: olha, pastorei o rebanho de Deus que é entre vocês, não constrangendo o rebanho, mas espontaneamente como Deus quer, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, vocês devem se tornar modelos para o rebanho. Quer dizer, esse sujeito ele não pode tentar controlar a vida da igreja. Ele tem que ser um exemplo para que a igreja o siga. E mais do que isso, ele tem que dar o espaço para que a igreja possa fazer o trabalho. Por exemplo, simples, né? Quem entra nos ministérios hoje? Quem sai dos ministérios hoje? Aqui no nosso caso, por exemplo, hoje nós temos certa liberdade aqui, né? Então o senhor fala assim: vou colocar um maluco aqui para tocar piano, não sei o quê. Aí ele olha, ele conversa, examina, faz os testes, avaliações, e em algum momento ele diz assim: ô pastor, tem esse camarada aqui, que já está comigo aqui uns 3 meses encostado, já sei quem é, bererê, bororó. Normalmente ele faz assim, né? O que você acha? Eu volto a pergunta: mas o que você acha? Você tem que estar eu acho que é um bom nome, né? Bom, a princípio eu não sei de nada, toca o barco. E assim, os ministérios da igreja funcionam assim hoje, certo ou não? Tem certa liberdade, autonomia. Mas existem igrejas, e existem pastores, que tudo, absolutamente tudo, do começo ao final, tem que passar na mão dele. Eu conheço uns pastores, por exemplo, eu cheguei, eu vi a decoração, ficou bonita, né? Eu tenho a impressão que foi melhor que o ano passado, ou impressão minha. Não lembro direito do ano passado também, mas ficou bonito, hein? Ficou bonito. Aí eu cheguei aqui e falei: nossa, cara, essas bolas, sensacional essas bolas, né? Mas existem alguns pastores
que se chegar na igreja dele, no domingo à noite, e tiver umas bolas penduradas, rapaz, ele vai botar as cabeças penduradas depois aqui, ó. Porque botaram as bolas penduradas assim e falar com ele. Tô mentindo ou não? Você sabe o que tem, né? E esse maluco que vai vir para cá, ele pode chegar aqui com cara de ovelha, mas pode ser um lobo. Ele pode ser um cara controlador, ele vai querer que todo mundo coma na mão dele. E aí a bagaceira vai estar feita por quê? Porque vocês estão mal acostumados a andar com as próprias pernas. Esse camarada, segundo a Bíblia diz, não pode ser um controlador, que vai dizer para os ministérios, olha, vocês não fazem esse projeto agora não, ele tem que estimular para que os ministérios criem seus próprios projetos e botar ali na fogueira. E não trazer ideia para os caras. Quando muitos sem ter uma ideia, vender o peixe. Se comprar o peixe, beleza. Do contrário, ele tem que aplaudir. Existem pastores que fazem questão de dominar a vida das pessoas. Eu já vi liderança eclesiástica, você pode até pasmar no que eu vou dizer, ficar de boca aberta. Existem pessoas que lideram rebanhos, que decidem até com quem as pessoas se casam na igreja. Sabia disso? Sabia disso? 2, 3, 4 semanas atrás, estava numa casa, uma pessoa que não é da igreja, claro, né? E aí, o seu filho, a sua filha, o meu filho não sei o que lá, baralá, já está adulto, né? Por tempo que eu não via, e vai casar, está só esperando a autorização lá do pastor, né? Da igreja. Oh, como? Oh. Cara, eu falei, agora, não foi 20 anos atrás, agora, 4 semanas atrás. Tem igrejas hoje, tem pastores, que até com quem vai casar, o cara vai dizer se você vai casar ou não, cara. Ele que vai dizer qual é a sua vocação. Ele que vai dizer o que você vai fazer com o seu dinheiro. Tem pastores que dizem, você não pode gastar tanto de aluguel. Você vai gastar, em vez de 2.000, vai gastar só 1.000 de aluguel. Ou você vai vender sua casa e comprar aquela. Você entendeu? Deus me revelou e está falado. Acabou. Eu sou a autoridade. Isso é o que está na Bíblia? Aqui não, que a gente leu. A Bíblia diz para pastorear, não como dominador, mas como exemplo para o rebanho. Agora olha para mim aqui, ó. Nós temos um problema, nós aqui. Esta igreja, ela tem várias falhas, como qualquer igreja, mas ela tem um pecado de estimação. Esse pecado é difícil de tirar. Estou tentando extirpar, já tem 20 anos. Ainda não consegui por completo, né? Não sei se eu vou conseguir ir embora e sabendo que o pecado foi embora. Esta igreja, e não é só essa igreja, claro, nós aqui temos um problema. Nós temos uma tendência, de vez em quando vem uma tentação, de querer passar uma coisa que é nossa, individual, e passar para o pastor. Que é muito cara para nós cristãos evangélicos protestantes, que é o sacerdócio universal. Alguns de nós aqui têm uma certa facilidade no coração de querer que o pastor faça, às vezes, espiritual no lugar dele. Tem gente que, por exemplo, se for fazer aniversário e o pastor não for na casa orar, ele não está abençoado. Tem gente que se for comprar uma casa nova e o pastor não for lá orientar e dar a benção dele, ele não compra o negócio. Porque Deus não fala com ele, fala só. Nós temos essa tendência. Tem alguns de nós aqui, se ficar fraco na fé e o pastor não for visitar, o cara não sai de casa. Eu morro aqui e vou para o inferno, mas se o pastor não vier, eu não volto para a igreja. Pode ir todo mundo na casa dele, vai todo mundo. Os 110 membros vão na casa do sujeito. Só faltou um pastor, então ele não volta para a igreja. Ele só volta para a igreja no dia que o pastor for na casa dele. Sabe o que é isso? É passar a responsabilidade que Deus nos deu, que é o tal do sacerdócio universal, para as mãos de um único homem. Mas isso é completamente uma heresia, completamente antibíblico. O sacerdócio, na verdade, pertence a todos os crentes. E o pastor que vai vir, ele não pode ser um cara que vai monopolizar essas coisas. Entendeu, sim ou não? Terceiro, ele não pode ser uma pessoa polêmica. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Ora, é necessário que o pastor, o servo de Deus, não viva a contender. Ou seja, o pastor que vai vir tem que ser uma pessoa que, quando quer fazer alguma coisa, tem uma ideia, tem uma opinião, ele tem que chegar diante do povo, argumentar, explicar, ensinar e conduzir. Se o povo aceitar, se o povo for atrás, beleza, mérito dele porque influenciou aquelas pessoas. Mas se por acaso, em algum momento, o povo resolver fazer diferente, mesmo que na consciência dele ele acha que está indo contra a vontade de Deus, ele não pode entrar em polêmica. Ele tem duas opções. Ou ele abre mão daquilo, porque não é tão importante para ele, e diz, não, beleza, isso aqui é relativo, dá para abrir mão, vamos tocar o barco do jeito que vocês querem, ou ele vai embora. A Bíblia diz que ele não pode fazer aí para o terceiro caminho, qual é? Criar polêmica, criar confusão no meio da igreja. O pastor não pode ser um polemizador, nem pode polarizar, criar grupos, rachar a igreja, está entendendo sim ou não? Se o pastor que vai vir para cá for tomar uma decisão e ele perceber que a igreja vai rachar, se ele é o pastor de Deus, antes da igreja rachar, ele vai embora, para não dividir a igreja. E essa característica você precisa observar na vida do homem que vai vir. Terceiro lugar,
precisa ser um líder que saiba exercer o que a gente conhece por liderança situacional. Diga comigo, liderança situacional. Tem que ser um homem que sabe liderar, mas como? De acordo com a maturidade espiritual de cada pessoa, ou seja, de acordo com a situação de cada pessoa. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, diz que o pastor tem que ser paciente. Para quê? Para disciplinar com mansidão as pessoas, na expectativa de que Deus conceda o arrependimento, o convencimento a cada uma destas pessoas. Ou seja, o pastor ele precisa ser empático com o grau, com o nível de maturidade que cada uma das pessoas se encontra. O homem que vai vir para cá, ele precisa olhar para alguém que está aqui há muito tempo e que é maduro na fé e fizer uma besteira, ele precisa olhar para essa pessoa e falar assim, irmão, vem cá, você tem quanta medida cristã? 50. E você tem quanta experiência com Deus? Eu tenho 300 experiência com Deus. E como é que você faz uma borrada dessa? Vou te meter em disciplina 6 meses, mais 6 meses. Na primeira vez, ele tem que ter esse peito. E no outro dia, quando ele pegar uma pessoa que acabou de ser batizada e fez uma besteira, vem cá, o que aconteceu com você? Eu fiz uma besteira. Você se batizou quando? Não, semana passada. Beleza, então vamos tocar o barco junto aqui. Ué, mas 2 pesos, 2 medidas? Não. Para quem muito dado, muito é cobrado. O pastor precisa ser uma pessoa que sabe lidar com a individualidade de cada pessoa, espiritual e emocional. Que sabe relevar para aquele que é mais fraco, porque ele ainda não tem ferramentas, mas tem que ser duro com aquele que está mais velho. Muitas vezes, isso é uma tarefa ingrata. Por quê? Porque quem está do lado de cá, para quem está do lado de lá, parece que a gente está sendo injusto, imparcial. 2 pesos, 2 medidas? São 2 pesos, 2 medidas, exatamente. Mas está errado. Não está errado. O que o texto diz? Que ele precisa ser paciente e aconselhar com mansidão, na esperança de que Deus dê o arrependimento. Quem dá a mudança, o amadurecimento de vida, é o próprio Deus. E esse pastor tem que ter essa visão. Ao mesmo tempo que para um ele é radical, e diz assim, chega, não vou dar mais pérolas aos porcos, para outro ele tem que ser paciente, levar nas costas enquanto a pessoa está fazendo besteira, esperando que Deus dê o arrependimento. Está entendendo, sim ou não? Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. E qual é a característica desse pastor? Tem que ter uma liderança baseada na palavra de Deus. 4º lugar, o pastor precisa ser alguém tecnicamente capacitado. E aí eu vou te surpreender quando eu te falar qual é a técnica que o pastor precisa ter. O sujeito que vai vir para cá, você vai ter que olhar para ele e ver se ele domina essa técnica. As técnicas. Você vai ficar surpreso. Sabe qual é a primeira? Se chama espiritualidade. Ué, é uma técnica isso? É uma técnica. Tito capítulo 1, verso 8. Diz que o pastor tem que ser piedoso, quer dizer, tem que ter temor das coisas espirituais, respeito pelas coisas espirituais, mas temor e respeito de verdade. Você tem que olhar para ele e você não pode ver só conversa, só verborragia, você tem que ver atitude, temor de Deus de verdade, não só um discurso. A pessoa que vai vir para ser o pastor dessa igreja tem que ter essa técnica, tem que dominar a espiritualidade. E para isso, como diz a Bíblia, o princípio da sabedoria é o temor? O temor? O princípio da sabedoria é o temor? Que susto, pensei que vocês não lembrassem. O temor de Deus, tem que ter temor de Deus de verdade. Esse sujeito tem que seguir os critérios bíblicos, mesmo que ele se ferre, mesmo que ele se dê mal. Você pode perguntar para ele assim, por que você saiu da sua última igreja? Essa é uma pergunta bem importante para você perguntar para o pastor. Por quê? Financeiramente falando, você pode perguntar para ele, você ganhava quanto na outra igreja? E aí você vai ganhar quanto aqui? E aí? Você vai vir para ganhar menos ou vai ganhar mais? Como é que está a situação? Para nossa surpresa, eu diria que 90% dos pastores são incapazes de deixar uma igreja ganhando um certo valor para ir para uma igreja ganhando menos. 90% é incapaz de fazer isso. Quer dizer, esse sujeito tem só a verborragia. Os pastores pregam que a gente tem que perdoar, certo? Então, quem é o primeiro a perdoar? Tem que ser o pastor. Mas se por acaso o homem que eu vim no lugar aqui, para ficar nessa casa, nesse lugar, nesse templo, nessa igreja, for alguém que tem uma certa dificuldade de falar com você depois que teve um atrito com você, talvez esse sujeito seja a pessoa errada. Porque o pastor de verdade, ele mesmo ofendido, mesmo agredido, ele tem que chegar lá e abaixar a cabeça e buscar a reconciliação. Por quê? Porque a palavra de Deus para ele é verdadeira. Que ele cumpre. O negócio dele não é só palavra, ele perdoa de verdade. Presta atenção. Olha de novo para mim aqui, por gentileza. Olha para mim. Provavelmente, a maioria dos candidatos que viram aqui, e você vai descobrir quais são, a maioria deles
vai dizer assim, a minha vida é muito, como é que eu vou dizer, muito corrida. Vai dizer que dá aula na faculdade, não sei o que lá, vai dizer que tem um ministério não sei aonde, ao mesmo tempo ajuda não sei aonde, ao mesmo tempo é da denominação e é secretário não sei o que lá. A maioria deles, quando chega aqui, e você perguntar qual é a sua rotina, quais são as suas ocupações atualmente, a maioria vai dizer que está fazendo um monte de coisa. A maioria, inclusive, está passando em outra igreja, vai trocar de igreja, se vier para cá. Aí você tem que perguntar assim, beleza, você faz tudo isso, mas qual é o momento do dia, que hora e que circunstâncias você para e tem um tempo com Deus todos os dias? Como é que é o seu tempo com Deus? Se um deles chegar e falar assim, eu não tenho tempo com Deus, porque eu vivo orando o tempo todo. Eu não tenho tempo para parar ler a Bíblia e contemplar Deus, porque o tempo todo eu estou trabalhando com a Bíblia. Então, cara, até conversa. Para esse homem que não é só verborragia, é verdade, a palavra de Deus é verdade, ele segue realmente o Evangelho, esse sujeito ele tem que levar a sério o tempo dele com Deus, ele tem que ter prioridade para Deus de verdade. Isso é fundamental para qualquer cristão, ainda mais para um cara que vai ser o líder. Terceiro lugar, ele tem que ser um bom conselheiro, mas que tipo de conselheiro? Aquele que está baseado na Bíblia. Tito capítulo 1, verso 9 diz assim, que ele tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar, quer dizer, para aconselhar e para ensinar no reto caminho. Esse sujeito, na hora de fazer o aconselhamento, se ele for, vamos dizer assim, um psiquiatra, se ele for um psicanalista, se for um psicólogo, melhor ainda, ele tem ferramentas a mais. Mas não é a condição. Qual é a condição então? Duas. Primeiro, tem que ter um bom ouvido. Você precisa de um pastor que na hora que você vai falar, o cara deixa você falar. Porque eu já conheci alguns pastores que eu queria falar e os caras não deixavam eu falar. Para cada coisa que eu falava, ele contava 10 histórias. Ou citava 20 versículos bíblicos, não deixava eu falar. Cara, isso é fundamental para o conselheiro. E a Bíblia ensina isso, a gente prestar os nossos ouvidos. Mas o principal é o aconselhamento desse sujeito, não importa se ele é psicólogo, terapeuta, seja o que for, importante, é fundamental que o aconselhamento dele seja baseado na palavra de Deus. E o que é um conselheiro que está baseado na palavra de Deus? Primeiro, não tem medo de confrontar a gente no pecado. Abre a Bíblia e fala assim, olha, irmão, depois de muito te ouvir, muito considerar, eu cheguei na seguinte conclusão. Qual é, pastor? O seu problema é o seguinte, é o pecado, você não quer largar o pecado. Sabe aquela conversa da psicologia pós-moderna? O irmãozinho na igreja pede uma hora com o pastor. Pastor, eu posso lá conversar um pouco lá no gabinete? Pode, claro. Aí marca lá uma horinha, ele chega lá, todo sem jeito, conversa vem, conversa vai. Ele é casado, já tem uns 10 filhos, né? E aí, em certo ponto da conversa, ele fala assim, olha, como eu já te conheço há muito tempo, eu sei que você é uma pessoa de... Ele falando para mim, né? Como eu te conheço há muito tempo, eu sei que você é uma pessoa de confiança, hoje eu me sinto seguro para me abrir com o irmão. Fala, irmão, conta a bênção. Não é uma bênção, não é um problema. Eu sou gay. Como assim eu sou gay? Sabia que nas igrejas tem pessoas que são gays? Sabia? Sabia que no tempo de Jesus tinha pessoas que eram gays no tempo de Jesus? Sabia? Mas só querem rotina naquela época, né? Hoje já está liberado, né? Esse pastor precisa ter aquela força e aquela direção bíblica, depois de muito ouvir, aconselhar, orientar, claro que ele vai dar todos os caminhos para aquele sujeito. Olha, você pode ter essa coisa dentro de você, a homossexualidade tem várias causas, né? Várias causas, não é só espiritual. Ele vai entender isso, mas em algum momento ele vai ter que ter aquela tranquilidade e falar assim, irmão, em último caso, pensa o seguinte, se você extravasar o que você sente, você vai cair em pecado. A psicologia moderna diz o quê? Liberte-se, assuma quem você é. Solta a franga, saia do armário. Cara, se o pastor que vem para cá tiver esse papinho de psicologia pós-moderna fajuta, esquece, velho. Esquece. Ele tem que ser um cara que confronta com a palavra. E por último, nessa parte aqui, ele tem que ser um mestre, mas um mestre didático. 2 Timóteo 2,24. Diz assim, ele tem que ser apto para ensinar. E a mesma frase se repete em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. O pastor tem que ser apto para ensinar. E a palavra traduzida como apto para ensinar é a palavra no grego, a palavra didáticos, de onde vem a nossa palavra em português, né? A nossa didática. A nossa pedagogia tem muito da didática, a maneira de ensinar adequada. O pastor tem que ser um camarada que vem aqui, que vai pegar às vezes uma coisa simples. Pode ser simples ou complicado, não importa. Mas ele tem que falar de uma maneira que você consiga entender as premissas principais. Eu conheci pastores
que eram excelentes mestres, excelentes eruditos. Eu tive aula com um sujeito que escreveu um livro sobre o Espírito Santo, complicado, hein? E foi o melhor e mais completo livro que eu li sobre o Espírito Santo em toda a minha vida. O nome dele eu acho que ele morreu esse dia, pode falar, morreu, tu pode falar, né? Morreu já. O nome dele era Byron Harbin, um americano deu aula para mim no tempo de faculdade ainda. Rapaz, pensa num camarada que entendia das coisas. Era simplesmente sensacional. Eu peguei o livro, comecei a ler, cada página era uma coisa absurda. Praticamente o que eu entendo, o que eu conheço do Espírito Santo está baseado no livro que eu li dele. Até então era só confusão. Mas eu tive aula com ele também. E quase bati nele na sala de aula. Eu e toda a classe. Porque não ensinava nada, cara, era péssimo. Conhecia muito, escrevendo, era sensacional. Mas ele falava um português meio arrastado, aquele sotaque americano, porque irmãos, parecendo o rabino que morreu essa semana aí, sabe? O R. Silber, né? Muito enrolado, ele já era tiozinho, tipo assim, minha mãe já tinha uns 140 anos, né? Ficava sentado o tempo na cadeira, sentava de lado, e falava umas piadas que você não entende. Cara, era horrível, a gente não aprendia nada. Tá, e se o pastor que vinha para cá foi igual esse camarada que você conheceu, que era pastor também, o que eu faço com ele? Manda ele embora. Não adianta ele ser erudito, é melhor escrever o livro, você comprar o livro, ajudar ele e aprender, do que ele vir para cá e pregar, você não entender absolutamente nada. Tem que ser didáticos. E a Bíblia faz questão de dizer, olha, o pastor tem que ser alguém apto para ensinar. Deus vai nos dar um pastor segundo o seu coração, ou seja, com conhecimento e com inteligência. Mas para isso, eu tenho que entender que ele tem que ter uma característica, ele tem que ser uma pessoa tecnicamente capacitada. Em quinto lugar, o pastor tem que ser alguém profundamente equilibrado. E essa é uma característica que nos nossos tempos também é um trem difícil de encontrar, hein? Você encontrar alguém que é equilibrado, mas não se esquece que ele não é perfeito, que ele não é o santo dos santos, ele não é o Cristo. Mas ele tem que ser autoridade sobre você, tem que ser o modelo. Você tem que olhar para esse camarada, tem que se inspirar nele. Claro que ele vai ter as tensões da vida dele. Em certo momento ele vai estar mais para lá, meio para cá. Mas observa como é que ele lida com as tensões, de forma destrambelhada, desequilibrada, de forma equilibrada. Tito, capítulo 1, verso 8, a expressão é traduzida como sóbrio. O pastor tem que ser alguém sóbrio. Capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 2, repete a mesma expressão em português. O pastor tem que ser alguém sóbrio. E a palavra sóbrio aqui também está traduzida errado. O correto seria equilibrado, alguém temperado, alguém que tem o autocontrole e avalia tudo antes de tomar a decisão ou age de acordo com as condenações da vida. O cara vai tomar uma decisão, esse homem não pode ser uma pessoa que toma a decisão de forma afoita, sem pensar direito. Tem que ser alguém que não demora para tomar decisão, mas também que não toma correndo, de forma assodada, ligeira, afobada. É uma pessoa que, na hora de tomar uma decisão, você tem que ver ele ponderando. Não pode ser um radical, certo? Radicalista. Não pode ser polarizado, né? Ou até mesmo bitolado em alguma coisa. Ou a cabeça cheia de qualquer bobagem e ser extremado, radicalista por um lado. Não pode, tem que ser alguém que pondera os lados. Na hora de avaliar uma questão, ele vê o que um está pensando, de verdade, vê o que eu estou pensando, pondera, ele pesquisa, ele avalia. Isso nas suas decisões. E nas suas reações, mais ainda. Se o pastor que vem para cá um dia, sei lá, morreu a mãe dele. A pessoa que ele mais ama depois da mulher, né? Claro, porque se falar que é antes, não está perdido, né? A mulher tem que morrer primeiro para falar que é isso, né? Amor só de mãe. Se a mãe dele morre, meu amigo, o pastor da minha igreja, a mãe dele morreu. E como é que ele reagiu? De forma equilibrada, ponderada ou destrambelhada? Cara, a mãe dele morreu ontem, chega domingo de manhã e está aqui pregando e cantando glória. Cara, uma coisa está errada aí, ó. Esse cara não chora? Não, lógico que ele não sofre, lógico que ele sofre. O que está fazendo aqui domingo de manhã, um dia depois da mãe ter morrido? Esse cara está extremado. Por outro lado, a mãe dele morreu hoje. Cadê o pastor? Faz 3 meses que a mãe dele morreu. Ele está curtindo o luto. Em 3 meses. Não, cara. Foi para outro extremo. Tem que ser alguém ali, ó, equilibrado. No meio termo ali, ó. Se aparece um imprevisto, o cara está caminhando com você. De repente aparece um imprevisto. Ele não pode ser uma pessoa desesperada, não. Tem que ser ponderada, de forma equilibrada. A Bíblia diz, Atos capítulo 20, verso 28, que esse sujeito tem que ter focos na sua vida. Diz assim: atendei, tem que ser equilibrado nos focos. Atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como pastores. Então, a palavra capítulo 20 de Atos, verso 28, diz assim: atendei por vós, pastores, e pelo rebanho. Repara no detalhe do texto.
Está dizendo assim, preste atenção em vocês e no rebanho. O pastor tem que prestar atenção no rebanho e nele. Nele e no rebanho. Olha para mim aqui, ó. Isso é muito importante. Por quê? Porque a maioria dos líderes hoje, inclusive os líderes cristãos, e até muitos de nós aqui, nós estamos tomados por uma doença. Aquela expressão em inglês, né? Workaholic. Sabe o que é isso? Viciado em trabalho. A maioria dos pastores são viciados em trabalho. Só que enquanto ele é viciado em trabalho, o que acontece com a saúde dele? Vai para o espaço. Gordura, perde peso, sedentário, come muito, não faz exercício. O que acontece com a família dele? Não tem tempo para brincar com as crianças, para levar a mulher no shopping, para passear, não sei o que lá. E aí quando você fala alguma coisa, alguém fala alguma coisa, o que ele diz? Não, eu estou fazendo a obra do Senhor, né? Aqueles que descansam no Senhor, renovarão suas forças. Mete até um versículo na tua fuça para você ficar esperto. Aí você, desculpa aí, pastor. Não falo mais nada. Né? Então, ele vem dizendo, eu estou fazendo a obra de Deus, eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim. Então ele cai de cabeça no trabalho, é um viciado no trabalho. Vamos dar um vício. Não tem tempo para a vida pessoal dele. Esse camarada, o foco dele está completamente errado. E tem aqueles pastores, presta atenção, que também tem um foco para o outro extremo. Que chega na igreja e o cara não gasta tempo planejando, não gasta tempo estudando. Como dizia no meu tempo de faculdade, na hora de preparar as mensagens, o cara não estuda, não prepara, ele faz, a expressão que a gente usava era o seguinte, tem pastores que fazem a mensagem no joelho. No joelho, o cara, domingo à tarde, ele sai de casa dele, pega o carro, a hora que ele para o carro na esquina, no estacionamento, ele pega uma folha de papel e... A mulher dele, vamos bem, estamos atrasados, espera aí que eu estou fazendo a mensagem. Tem pastores que não gastam tempo estudando, que não se envolvem, que não se empenham, que não planeja, que não estuda, que não se aperfeiçoa, que não gosta de aconselhar, que não gasta tempo aconselhando, quer dizer, foi para o outro extremo. E o pastor precisa ser alguém equilibrado, que não vá para os extremos. Esse é o pastor que Deus vai dar para vocês. Diga amém. Alguém equilibrado. Vou dar para vocês um pastor que capacite com inteligência e com conhecimento. E deixei por último aquilo que eu acho que era o mais óbvio. E por que deixei por último? Porque, infelizmente, muitas vezes, aquilo que deveria ser a primeira coisa que um pastor deveria mostrar, que é o cartão de visita, muitas vezes é aquilo que fica por último, e às vezes aquilo que não existe, que é justamente o caráter de Cristo espelhado na vida dele. Antes de tudo, você precisa olhar para aquele sujeito e encontrar alguém, e como diz a expressão da Bíblia, tem que ser um cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Alguém que você olhando e fala, puxa, parece com Jesus de Nazaré, com o jeitão de ser. E como é o jeitão desse sujeito? Em primeiro lugar, obviamente, é uma pessoa completamente humilde. Tito, capítulo 1, verso 7. Porque é indispensável que o pastor seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, e não arrogante. Se vier para cá um sujeito que em toda a mensagem que ele prega, ele tem que contar um caos que aconteceu com ele, feito por ele, Deus usou a vida dele, um milagre que ele fez, uma coisa que ele fez, algo que ele conquistou, uma bênção que ele alcançou, um camarada que não consegue falar nada sem exaltar a sua própria pessoa, cuidado, talvez esse cara não tenha aquela humildade tão necessária. Dê preferência para o sujeito que, em vez de querer falar do pecado dos outros, às vezes gosta até de falar dos seus próprios pecados, das suas próprias tentações. Se chegar um camarada aqui para ser o pastor da igreja e ele fala das tentações dele, se alegre, porque esse cara está com o coração aberto, ele não é arrogante. Se ele contar as próprias falhas e rir das próprias falhas, se ele tiver facilidade para elogiar outras pessoas, outros líderes, esse camarada é humilde. Além da humildade, na própria existência, no próprio modo de ser, a Bíblia diz também que ele tem que ser financeiramente uma pessoa simples, uma pessoa humilde também financeiramente. Capítulo 1 de Tito, verso 7, diz que ele não pode ter a cobiçosa torpe de ganância. E o texto de Pedro que a gente leu diz assim, que eles têm que pastorear não por sorte da ganância. O pastor não pode ser ganancioso. Financeiramente, a mente dele tem que ser simples. Isso aí é muito fácil de você avaliar. A diretoria vai ter um pequeno problema. Quando vocês, depois que foi escolhido o finalista dos finalistas, né, o campeão das eleições, a diretoria vai ter que depois chegar e falar assim, pastor fulano de tal, nós te escolhemos, agora vamos sentar, vamos discutir o contrato, né? Vamos lá, etc. E aí você vai ouvir o que o pastor espera, a igreja vai dizer o que ela pode oferecer. Se o camarada, já me pergunta, tem um monte de gente desesperada na igreja, me pergunta, pastor, mas se o cara morar longe, lá na casa do chapéu, e se ele não sei o que lá, eu falo, calma, gente, os caras vão se resolver. Se ele morar longe, por exemplo,
Ele vai perguntar, e aí, vocês vão pagar o meu aluguel aqui? Vão dar uma casa para morar? A igreja tem uma casa pastoral? A gente nem sabe o que é isso, que a gente nunca teve, né? Quando vem para cá, não precisa ir da casa, mas é normal as igrejas terem uma casa, que é da igreja, e fica sempre o pastor. Né? E aí, eu moro lá na casa do chapéu, lá no fim do mundo interior, vou vir para cá. Vou morar onde? Você tem casa pastoral? Ah, não tem. Vocês vão pagar meu aluguel? Não vai? Não, eu vou continuar morando lá em São Paulo, não sei aonde, né? E vou vir para cá todos os dias, né? Lembro quando eu vim para cá, eu vim para cá todos os dias, morava no Jardim Brasil, lá em São Paulo, e pegava adulta todos os dias. Não, eu vou ficar todos os dias vindo lá de Santo Amaro para cá. Tipo ali onde a Nata trabalha, sabe ali? E vou vir de carro, vocês vão pagar meu combustível, minha gasolina. Quer dizer, ele vai colocar na mesa, e a igreja vai oferecer o quê? O que a igreja pode pagar. E aí uma hora também para você testar se realmente é homem de Deus ou não. Porque a igreja vai ter que mostrar os números da igreja, os números não mentem. E se você perceber que esse camarada está querendo, mesmo ficando a par da condição difícil, né, financeiramente falando da igreja, mesmo assim, se você perceber que ele está tentando empurrar ali, uma situação mais próspera para ele, menos próspera para a igreja, cuidado, porque talvez o sujeito não tenha a condição fundamental, que é a simplicidade financeira que seguiu o próprio Jesus. E por último, obviamente, vem a reboque, né? É um sujeito que tem que ser generoso e bondoso, ou bondoso e generoso. A Bíblia diz, Tito 1,8, que esse sujeito tem que ser hospitaleiro, que é generoso com a sua casa, com a sua intimidade, com seus bens. Diz capítulo 1 de Tito, verso 8, tem que ser amigo do bem, amigo de fazer as coisas boas, gostar de fazer o bem. Diz 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, tem que ser hospitaleiro. E diz ainda capítulo 3, verso 3 de 1 Timóteo, não pode ser avarento. Você pode perguntar para ele, a hora que estiver aqui na entrevista, escuta, na igreja onde você congrega, você ajuda financeiramente a igreja? Veja o que ele vai responder. E é bom que você convide a mulher dele também para a entrevista, porque ela vai estar junto, se ele mentir, ele não vai ter coragem de mentir, só se os dois mentirem juntos, sei lá, né? Mentir já é péssimo, e com a mulher na frente, eu não sei se vai ter coragem. Escuta, onde você pastoreou, você ajudou, você ajudava financeiramente as pessoas? Não só a igreja, o dízimo, a oferta, mas não tinha pessoas ao redor, você dava dinheiro para as pessoas, você ajudava as pessoas com comida, com dinheiro, seja o que for. E mais ainda, não se presa só na questão material, generosidade não está presa só nas questões materiais. Isso aí eu vou dizer com certo orgulho, até da minha parte, né? Já sendo arrogante, eu estou indo embora mesmo, eu posso ser arrogante, né? Eu já não preciso ser humilde demais, né? Pergunta para ele assim, escuta, na sua igreja você fazia o que lá? Eu pregava e eu aconselhava. E quantos ministérios tinha lá? Lá tinha, claro, ministério infantil, tinha música, tinha ministério de dança, tinha serviço social, tinha evangelho. Beleza, pastor, beleza. Mas você ajudava esses ministérios? Um dia você dançou no sirvo deles lá também? Não, não, você dançou? Você dançou? Veja se ele era generoso nesse sentido. Um dia você ajudou o serviço social, você foi entregar a cesta básica também com eles, né? Um dia você deu aula para as crianças, você já pintou a igreja lá, você já cantou no grupo deles. Ou você ficava só no seu mundinho, pregava e aconselhava, só isso. Você era generoso com o seu tempo. Quando você está aconselhando as pessoas e percebe que aquela pessoa precisa de mais tempo, você faz igual alguns terapeutas, né? Que a hora que você senta para aconselhar, o cara põe um relógio em cima da mesa e bate o pininho e começa a contar. Tic, 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 tic. Aí o cara está conversando com você, o reloginho, né? Aí você falando, a hora que passou, opa, deu seu horário, acabou. Tem terapeuta que é assim, acabou. Você é um pastor que tem um horário marcado, é certinho, ou como é que funciona? É mais light? Se eu precisar conversar com você, tipo assim, 3 horas seguidas, se for uma pessoa tipo assim, Helena, sabe, Maria Helena, né? Que pena que ela não está aqui hoje para zoar com ela, né? Mariana é o seguinte, quando ela fala assim, pastor, eu preciso falar com você, eu já me preparo psicologicamente e fisicamente, né? Eu faço alongamento, já estico todo, porque eu sei que eu vou ficar 3 horas sentado, já tiro a cera do ouvido, porque eu sei que eu vou tentar falar alguma coisa, mas não vou conseguir, porque ela vai falar o tempo todo. Mas ela precisa falar, eu estou aqui para ouvir. E aí, pastor, você trabalha com o horário certinho no aconselhamento, ou como é que funciona? Pensa, esse cara é generoso com a vida dele, com o tempo dele, com a intimidade, com a família dele, ele se abre. Isso é fundamental na vida de qualquer cristão. E do pastor, então, muito mais ainda. Vou dar a vocês, pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Ou seja, pastores que têm um verdadeiro caráter cristão. Quem entendeu, diga graças a Deus. Bom, eu vou terminar então, essa que é hoje talvez a minha penúltima mensagem aqui na igreja, a última vai ser depois da eleição, porque eles vão pregar agora os próximos domingos, né? Eu vou terminar essa penúltima mensagem na igreja dizendo o seguinte, na verdade, pegando umas palavras do apóstolo Paulo,
quando ele estava orientando algumas igrejas, depois de ter cuidado daquelas igrejas, indo embora. Ele cuidou de algumas igrejas, fundou algumas igrejas, cuidou dos seus filhos, depois foi embora. E na hora de ir embora, ele diz assim, presta atenção, Atos capítulo 20, verso 29. Vou pegar emprestado as palavras do apóstolo. Eu sei que, ele diz, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, no meio do rebanho, e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que vão torcer a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Nesse caso aqui do texto bíblico, era uma palavra profética. Ele estava dizendo uma coisa que ia acontecer. Mesmo assim, ele fala assim, bom, como isso vai acontecer, o que eu digo para vocês? Vigiem, para que vocês sofram menos. No nosso caso aqui, não estou profetizando, não é isso. Mas se a igreja não vigiar, não ficar atenta, aquele que vocês vão trazer como ovelha, na verdade pode ser um lobo. E se isso acontecer, o rebanho vai ser disperso. Então a responsabilidade de vocês, começando com a eleição, a pré-eleição de hoje, ela é muito grande. Hoje vocês vão escolher meio que no feeling, né? A gente leu o currículo, a gente ouviu uma pregação, a gente bateu um papo com ele aqui rapidamente no café. Então, essa primeira avaliação é mais superficial. Mas na próxima, quando ele voltar para pregar aqui, na próxima, quando ele interagir com vocês na quinta-feira, quando ele fizer entrevista, vocês vão ter que vigiar e ficar muito alerta para escolher o homem que Deus escolheu para liderar essa igreja. Vamos ficar em pé, por gentileza? Deus está nu? Deus está nu? Deus está sempre no controle.